Oi! Hoje eu vou responder a book tag do autor favorito, que foi criada pela Yasmin, do Instagram literário Leituras da Ias. Eu vi essa book tag no canal da Dessa, da Louca dos Livros, que inclusive ela tinha me marcado para responder essa tag há muito tempo atrás. Antes tarde do que nunca, né, amiga? E também vi no canal da Rô, da Biblioteca da Rô, onde ela falou sobre o Neil Gaiman. E eu adoro uma boa desculpa para falar do meu autor favorito. Não que eu precise de desculpas para falar dele, até porque eu falo bastante dele aqui nesse canal, mas vamos lá. Antes que eu responda essa book tag, já curta esse vídeo e se inscreva aqui no Xícara Quente, caso você ainda não seja inscrito. E aproveita e me conta aí nos comentários qual é o autor favorito de vocês. A primeira pergunta é: qual o seu autor favorito? E para quem me conhece e acompanha o Xícara Quente já há algum tempo, não é surpresa nenhuma, né, que o meu autor favorito é Terry Pratchett. O Terry é um escritor de fantasia e escreveu uma série incrível que pode ser lida fora de ordem, que tem 41 livros. Eu falo muito sobre essa série aqui no canal, também vou falar agora bastante sobre alguns livros dessa série, respondendo a book tag. A segunda pergunta é: quantos livros do autor você tem? Eu tenho mais de 30 livros do Terry, ele é o autor que eu mais tenho livros, inclusive tenho diferentes edições dos mesmos livros, então é realmente um amor aí pela obra desse autor. A próxima pergunta é: quantos livros do autor você já leu? Eu já li em torno de 15 livros do Terry, e eu acho muito pouco, eu preciso ler mais Terry. Já que é uma série extensa e eu não li todos os livros, é uma oportunidade aí de estar lendo ele todo mês. A próxima pergunta é: qual o seu livro favorito do autor e por quê? Essa é uma pergunta difícil, porque a gente favorita muitos livros dos nossos autores favoritos, né? E entre esses favoritos, aquele que eu mais falo sobre e que também eu mais reli foi Aprendiz de Morte, onde a gente acompanha o Mortimer, que vai ser um aprendiz de morte, auxiliando ele nesse trabalho de buscar as almas. E ele vai estar auxiliando o Mort nesse trabalho porque o Mort quer tirar uma folguinha, porque ele quer ir ver algumas outras coisas e deixa o Mortimer meio que lidando com essa função aí de buscar almas. E eu acho que um dos motivos de porque eu amo tanto esse livro é porque ele tem um toque muito especial de existencialismo, porque o Mort, ele é um personagem que ele sempre foi e sempre será o Mort, ele sempre vai ter essa função de buscar pelas almas. E ele começa a se perguntar se é isso mesmo, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo. E eu amo essas conversas e reflexões sobre o que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo, porque elas são muito diversas e existem tantas respostas dependendo de cada uma das crenças que as pessoas têm. Eu acho incrível e eu gosto muito também que nesse livro tem esse toque sobre esse existencialismo todo relacionado a trabalho, por causa do trabalho do Mort. Principalmente pelo fato de ele estar lidando com algo que é tão delicado, né, para os humanos, toda essa questão da morte, que é a nossa única certeza e ainda assim é o que nos causa, quem sabe, a maior angústia. A próxima é um livro que você sempre recomenda do autor. O livro que eu mais recomendo do Terry é Pequenos Deuses. Ele é considerado um dos melhores livros da série. Eu gosto muito desse livro e também é uma ótima porta de entrada para quem quer conhecer um pouquinho de Discworld e ver se quer ler mais dos livros ou não. Esse livro traz uma reflexão incrível sobre religião e religiosidade. E é incrível a maneira como o Terry traz isso em um livro de fantasia, né, em uma aventura desse personagem tentando ajudar um deus que está preso no corpo de uma tartaruga. E a maneira como ele faz isso com tanto respeito, considerando que existem tantas religiões e diferentes crenças, ele realmente traz uma conversa, um questionamento super amigável sobre isso e é perfeito. A próxima é um livro que te deixou empolgado. Para essa eu vou responder Estranhas Irmãs, que foi o primeiro livro da série Discworld que eu li e foi a minha porta de entrada e foi como eu me apaixonei por esse universo e por esses personagens. As bruxas desse universo são incríveis, principalmente as 3 protagonistas, eu amo muito, muito cada uma delas. Todos os livros do Terry sempre foram mega envolventes para mim, a maneira como esses personagens são apresentados, a aventura que eles estão vivendo e o quão inteligente é o humor dele e o quanto a gente se diverte. E a maneira como ele consegue introduzir no meio disso tudo incríveis reflexões e coisas super profundas que às vezes fazem a gente parar a leitura para pensar sobre. Então, quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei muito empolgada com a possibilidade de ler mais livros assim e mais desse autor. A próxima é um livro que você abandonou. Eu nunca abandonei os livros do Terry, eu sempre li todos até o fim. O que já aconteceu é eu ter dado uma pausa no meio da leitura de um livro. Dito isso, já aconteceu de eu querer abandonar uma leitura, mas eu persisti, porque era uma história do Terry, que foi A Terra Longa,
que ele escreveu com o Stephen Baxter. É uma ficção científica que foi o tipo de história que o Terry começou a escrever, fantasia só surgiu mais tarde com o sucesso de Discworld. E esse livro foi uma montanha-russa para mim, porque o começo era muito bom e eu tava super curtindo, depois o meio ele era lento e foi quando eu pensei em desistir da leitura, e aí depois o fim volta a ser muito bom de novo. E eu tenho vontade de continuar lendo essa série, porque eu acredito que esse livro foi muito uma introdução para todo esse universo e toda a história que eles realmente querem contar, quem sabe, nos próximos livros. A próxima é um livro que você quer muito adquirir. Conseguir toda a minissérie da Tiffany dolorida nessas edições lindas é o meu sonho. Por enquanto eu só tenho Wintersmith, que é o terceiro, e aí no futuro esperamos ter todos. Próxima pergunta é um livro que te emocionou. Um livro que me emocionou muito foi O Senhor da Foice. Esse é outro livro na minissérie do Mort, que é sempre um personagem que traz muitas dessas reflexões de existencialismo. E nesse livro ele decide que ele não vai mais trabalhar como Mort, e aí todo mundo para de morrer, e isso é um grande problema. E aí ele acaba se envolvendo com humanos e vivendo como um humano, e acontecem várias coisas e momentinhos muito bonitos e fofinhos que me emocionaram. Qual a sua próxima leitura do seu autor favorito? Eu estou com um plano de reler a série Discworld e aí também ler os livros na ordem, porque eu não li eles na ordem quando eu li a primeira vez. Mas também tem muitos outros livros da série que eu ainda não li, então eu poderia focar nesses também. Qual o seu vilão favorito? Na série Discworld tem um personagem chamado Patrício Vetinari, que ele faz a vida de muitos personagens muito difícil. Ele é um daqueles vilões incríveis que a gente consegue ver toda a genialidade e os motivos dele. Tanto que eu nem sempre consigo ver ele como vilão, sabe? O próximo é o mocinho favorito. Nesse caso, eu realmente não vou conseguir escolher um só. Essa é uma das coisas que eu mais admiro no trabalho do Terry, é o quão bem trabalhado todos os personagens dele são. Então todos são mega envolventes e se tornam favoritos muito fácil. E esses são personagens complexos, então nem sempre a gente consegue ver eles apenas como o mocinho ou a mocinha da história. E a última é como que eu conheci o autor. Meu primeiro contato com Terry Pratchett foi através de Belas Maldições, o livro que ele escreveu com o Neil Gaiman. E na época eu li por causa do Neil Gaiman, que eu conheci primeiro. Depois de conhecer essa história linda, maravilhosa, perfeita, eu decidi conhecer um pouquinho mais dos livros só do Terry. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa book tag. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!